Hello, Xoxotubers, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não achei outra maneira de não comentar aqui com vocês. É sobre a tal da cafonice, ser cafona. Então, esses dias eu estava assistindo uma entrevista no TV 247 com o Leonardo Atush e o Lobão, onde o Lobão citava durante a entrevista dele, onde ele foi super controverso em muitas das falas dele em relação ao apoio que ele deu ao Bolsonaro e agora essa fase dele bolsonarista arrependido. Ele falou sobre a cafonice do PT, disse que o PT é muito cafona. Ele citou um partido inteiro que é composto de centenas de políticos como PT é cafona. Pegou um partido, tirou a individualidade e colocou o partido como cafona. Então, agora há pouco aqui na rua, acabou de passar uma carreata com 2 vereadores aqui da cidade de Taubaté, o Noilton e a Vivi da Rádio, que são 2 vereadores que são a favor da abertura do comércio e do fim da quarentena, ou então que se paguem os nossos aluguéis, as nossas contas e tudo mais. Isso é uma determinação que teria que vir do presidente que eles apoiam, né? Mas enfim. E isso me fez pensar em relação ao conceito do cafona, né? Por exemplo, eu, na minha concepção, assim, na minha visão, a minha visão de cafona é o Noilton, o vereador. Na minha concepção de cafona, a vereadora cafona para mim, Vivi da Rádio. É o que eu penso. E eu individualizo, não é por conta do partido deles, mas é pela pessoa e pelos pensamentos que eles propagam. Eu fiquei louca da vida porque eu fui para a janela, tentei filmar do celular, meu celular é uma merda, e eu não consegui filmar, mas eu gritei muito. Era um caminhão, carro de som, com eles 2 ali em cima, meia dúzia de Corsa buzinando e dando suporte. Mas, enfim, isso passou. O Lobão dizendo que o PT é cafona. Mas eu quero que vocês vejam isso e me digam o que vocês pensam a respeito dessa moça que se chama Cristiane Daisy Optis. As pessoas que não querem sair do confinamento, as pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer a economia girar, porque o mais importante é a vida, marquem ou com um laço vermelho a porta, ou quando for sair, coloca uma fita, por qualquer motivo, um médico, alguma coisa vermelha. Daí nós vamos identificar você como uma pessoa que não quer fazer parte desse grupo que quer trabalhar. Então você não vai ser assistido em momento algum. Você não vai ter médico, você não vai ter farmácia, supermercado. O porteiro também não vai poder lhe atender por conta da marca da sua porta. Você vai ficar em isolamento total, até que passe esse grande vírus. Assim, toda a alimentação produzida vai para as pessoas que estão contribuindo, né? E não para as pessoas que não querem contribuir. O que vocês acham dela? Quero dizer também que o Xoxotube tá no ar. E se você quiser entrar no meu canalzinho, se inscrever, curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e disser o que você pensa a respeito disso, por favor, ajudem a bombar esta bagaça. Pois bem, na minha cabeça, uma pessoa que se veste com essa roupa de bandeira do Brasil, por exemplo, como essa Cristiane Daisy Optis, que é o nome dessa socialite, né, que está pedindo para a gente ser identificado, ela pede para quem está obedecendo as determinações da OMS que sejam marcados como foram os judeus com a estrela de Davi. Ela pede para a gente ser marcado nas nossas portas aqui, do meu apartamento, por exemplo, fita vermelha, e quando eu saia nas ruas, que eu esteja marcada com alguma fita vermelha
que me identifique de uma certa maneira como uma pessoa que está cumprindo a quarentena, né, as determinações da Organização Mundial de Saúde. Aí a gente vai falar sobre uma pessoa que eu conheci lá no século passado, nos idos de 1990, chamado Laudinei. E eu quero que vocês vejam isso. Vamos lá. Essa daqui é um modelo cirúrgico que vem numa trama plástica. Você pode colocar com a sua máscara de pano descartável, disponibiliza na cor prata e ouro, está R$ 120. Essa daqui são as máscaras de pedraria de zircônia, que ainda não tem o preço. Essa daqui são as máscaras de fio de prata, olha, não sei se você consegue ver. Fio de prata e fio de prata com banho de ouro. São peças únicas, custam R$ 350. Essas são as máscaras Panteras em cristal, olha, que vem com aquela proteção em silicone, que disponibiliza agora na cor ouro e na cor prata. Todas essas peças podem ser lavadas com água e sabão, mas recomendo que ponham ao sol para não acondicioná-las úmidas, tá bom? É isso. Gente, o Laudinei, que agora se intitula Lude Ferreira, ele tinha muita vergonha do nome dele. A gente teve contato, né, lá, como eu disse para vocês, já faz algum tempo. E eu tenho uma história para contar sobre esse moço, que agora já não é tão moço assim como eu. Existiu uma época que a gente eu morava num apartamento junto com mais 3 pessoas. Era uma kitnet lá em Campinas. Ele é de Campinas. E essa kit, bem pequenininha, a gente se socava ali dentro. Mas enfim. E claro, a gente jovem, sem grana, assim como agora, eu tô mais velha e tô sem grana também, mas ali a gente, sem dinheiro pro Réveillon, o Laudinei resolveu fazer ali no 208, que não era o apartamento que ele morava, porque o Laudinei, ele era de uma cidade ali próxima de Campinas, chamada Hortolândia. E ele se envergonhava muito do nome dele, tá, gente? Ele não gostava muito desse nome Laudinei, né? Como se isso fosse um motivo para se envergonhar. Então ele mudou o nome dele. Depois eu nunca consegui chamar de Lude, por exemplo. Eu sempre chamei de Laudinei. Então o Laudinei, para a gente não passar o Réveillon em branco, ele propôs que a gente fizesse uma festinha no 208, que a gente recebesse os amiguinhos, fizesse ali uns comes e bebes, colocasse umas bebidinhas e comidinhas e cobrasse uma certa taxa das pessoas que ali fossem aparecer no apartamento, tanto para festinha ou o que fosse. Uma ex-amiga minha também, digo ex-amiga porque ela também me deletou de Face e o que quer que seja. Eu imagino que ela também seja bolsonarista. Mas enfim, essa minha ex-amiga, ela queria me dar um abraço e felicitações pelo ano novo que começava. Existiu um quiprocó, porque Laudinei, ele não queria quase falei o nome da outra pessoa. Ele não queria que essa minha ex-amiga chegasse no apartamento sem pagar. Ela ia para me abraçar. Porque essa minha ex-amiga, ela tinha várias restrições alimentares. Ela era de um nível acima, era uma pessoa que hoje eu não considero rica, mas na época, pra gente, ela era considerada rica, porque a gente não tinha tanta consciência de classe. Assim, eu, pelo menos, não tinha, e a minha visão foi, a respeito desses assuntos, né, de classes sociais, foi se transformando bastante, né, a partir dos anos, e das coisas que eu fui lendo, vendo e estudando. E essa pessoa queria me cumprimentar, o Laudinei muito irritado, porque então essa pessoa, ela não poderia participar, ela não ia comer nada, nem beber nada, ali não tinha nada do que ela gostasse de comer, né, que ela nunca comia outra coisa que não fosse filé mignon. E
o champanhe que ela tomava era Veuve Clicquot mesmo. Ela não gostava de tomar cidra, por exemplo. Eu, quando experimentei a Veuve Clicquot dela, o Veuve Clicquot, né? A Veuve Clicquot, eu não me lembro, eu sei que é a Viúva Clicquot, mas é o champanhe. Agora eu não sei como que eu uso o artigo. Mas quando eu experimentei aquilo, eu falei, gente, por favor, me dá uma cidra aí, faz favor. Eu realmente não gostei muito do sabor. Mas a briga foi porque ele queria o dinheiro dessa outra pessoa, que até então a gente achava que tinha grana, era rica, e estava se negando a contribuir com aquela reunião em dinheiro, sabe? E eu briguei com o Laudinei nesse Réveillon, fiquei super chateada. Essa outra minha ex-amiga chorou, ficou muito triste, e eu fui a favor dela e briguei com o Laudinei, porque eu disse que ali eu morava, era o lugar onde eu morava, e que eu não ia ficar cobrando dessa minha ex-amiga, uma vez que ela não ia consumir nada, né? Essa era uma das coisas que eu queria contar para vocês a respeito desse moço que está fazendo essas máscaras, né, brilhosas, e da matéria que saiu na UOL, porque quer queira que não, gente, tem bastante pessoas que gostam disso, né? Inclusive no Instagram dele, eu estava vendo uma moça comentando assim: aí o que eu vou ter que fazer para comprar essa máscara? Vou ter que matar alguém? E é muito engraçado, né, a gente ver essas coisas, porque essas pessoas, elas estão tratando essa máscara como se fosse um item da moda, como se fosse... Outro dia vi também uns amiguinhos postando com máscaras caseiras, e colocando assim, look do dia, sorrindo com a máscara. E eu fiquei pensando, até que ponto, né, as pessoas, com tudo isso que está acontecendo, elas acham que a máscara se tornou um item de moda, né? É um item que você vai usar a partir de agora, como se fosse uma combinação, uma extensão da sua roupa da moda. E é estarrecedor, né? O que a gente pensa a respeito dessas pessoas. Gente, uma coisa que eu preciso deixar bem clara aqui, eu sempre gostei muito de moda, a história da moda me diz muito o que a gente veste hoje, as roupas que a gente usa. Elas passaram por muitas transformações, revoluções, guerras, fome, né? A gente se veste, principalmente as mulheres, se vestem hoje da maneira como se vestem por conta da revolução feminista, que, vejam vocês, essa mesma Christiane Daisy Optis nega. Veja isso aí. Na conquista, você dá, porque faz parte do ritual de conquista. Não? Mas então, aí as pessoas conseguiram também derrubar isso. Os homens ficam meio loucos, do tipo, o que vocês querem? É pra tentar alguma coisa ou não é? Porque virou uma moda. Eu tomo iniciativa, você toma. Isso. Eu percebo que esses movimentos, assim, que tem fundo político para massa de linha de manobra, que os homens também estão muito perdidos, vocês não perceberam de maneira geral? Sim. Vendo esse comportamento assim um pouco então até meio com estranho medo, da né? mulher, Tipo assim, né? meu Que Deus. se sente empoderada, porque assim, hoje em dia um cidadão não pode chegar perto de uma mulher, se relacionar por algum tempo, porque ela pode simplesmente ir para uma delegacia, dizer que ele foi agredido e acabou. Ninguém vai perguntar para ele se ele agrediu, o que aconteceu. Então assim, estão dando um falso poder para a mulher que ela não tem. E eu acredito que não seja essa a via para ela se autoafirmar, porque é como você falou na frase da Margaret Thatcher, que eu não conhecia. Aquela pessoa que se autoafirma demais, é porque na verdade não é nada daquilo. Isso. Né? Então assim, exatamente. O duro que as políticas públicas, elas estão favorecendo muita mulher. Estão dando muito ouvido para isso das mulheres, entendeu? Igual eu falei, delegacia contra o homem, não é Só que delegacia é da importante os nossos governantes ao entenderem, tente pesquisar a maioria das mulheres, entendeu? O que elas acham a respeito disso. Não escute apenas um grupo ali, um grupo ali, um grupo aqui que fazem mais barulho. Então, quando a gente vê as pessoas atrelando o que é moda, o que é ser cafona na concepção dessas pessoas,
o que é você ter uma aparência palatável, o que é você parecer para a sociedade bonito, não é verdade? Porque, segundo Laudinei, foi só uma maneira que ele arranjou para tentar encontrar a beleza na pandemia. É um babado, né? Enfim, o vídeo de hoje não vai ser muito longo, né? Porque eu não quero ficar expondo aqui também o que eu penso sobre o que é ser cafona ou não, muito embora eu ache, nos dias de agora, que o ser cafona está muito mais na maneira como você age e vê as coisas da sociedade do que mesmo na maneira como você se veste, porque nessa sociedade capitalista que a gente vive, o que está sempre em evidência é o que você não importa nada, o que você tem é o relevante. Eu fico pensando assim, se depois que essa pandemia passar, se a gente vai melhorar um pouco, não sei, ao mesmo tempo que eu digo que a gente vai começar a rever o capitalismo, o neoliberalismo de outra maneira, com outros olhos, ao mesmo tempo eu penso que essas pessoas que se dizem a elite, porque não são, né, gente, esses neoliberais, assim como esse moço, o Laudinei, ele é um neoliberal, que ele está muito mais próximo da pobreza, que ele já foi bem pobre, lá de Hortolândia, do que próximo dessa elite, que ele pensa que ele faz parte, né, pretensamente que ele faz parte. Então, esse neoliberal, ele não sabe que nesse sistema capitalista que a gente está inserido, se a gente não tiver pessoas com dinheiro para comprar a mercadoria que a gente vende enquanto patrão de si mesmos, a gente vai estar muito mais próximo da pobreza do que da elite que é detentora dos meios de produção. Mas se a gente for começar a falar sobre isso, a gente vai se estender muito e vai ser um papo que a gente daqui a pouco chama até o Jones Manuel, a Sabrina Fernandes, para comentar sobre comunismo, né, a dona Rita von Hunt. Então é isso, gente, era o que eu queria falar para vocês, dizer também que eu fiquei puta da vida porque eu não gravei o vídeo. Aí eu queria mostrar para vocês que eu gritei a beça, e eu posso falar afirmar com toda segurança que a Vivi da Rádio e o Noilton, na minha concepção, são dois cafonas do rolê. Esses sim, são dois cafonas do rolê. Um beijo, até o próximo vídeo.